Então, se você for enxergar quem é o Deus da Bíblia, Deus da Bíblia é um camarada que só para assim, se ele criou a humanidade, vamos supor um exemplo aqui, vamos colocar que Adão e Eva existiram de fato e verdade, todos os seres humanos descenderam de Adão e Eva. O que colocou na cabeça de Deus para ele chegar e particularizar uma nação, já que todo o povo era dele? Aí isso aqui, não, só quero você aqui como nação, o resto pode sair matando tudo. Mas todo mundo era filho de Deus? Não vieram tudo de Adão e Eva? Aí, ok, veio o dilúvio, tá? Então, todos que vieram após o dilúvio foram descendentes de Noé ou dos seus 3 filhos. Sem, Cão e Jafé. Agora Deus, então, não, eu vou preservar sua descendência de Sem, porque é o povo semita, da onde descende o povo judeu. Peraí, mas se eu for pegar o semita, então, os muçulmanos também me descendência de Sem. E aí? E aí, Deus só particularização? Que Deus é esse que particulariza? Deixou de ser Deus. Aí vem escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que mundo é esse que Deus amou? O mundo, humanidade, não. Deus amou o mundo, o povo judeu. Porque Jesus veio para quem? Para os judeus. Jesus não veio para os gentios. Cadê os indígenas aqui da América? Esquece. Né? Tá tudo lascado. Tá tudo lascado. Se bem que os mormons falam que Jesus foi para os Estados Unidos, né? Ô, meu pai. Não tem? Não, foi até pra Índia. Jesus foi pra Índia, estudou budismo, junto com Siddhartha Gautama. O pessoal fala demais, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo. Quando você começa a dizer astrologia, e tem gente que acredita. Eu não lido com isso, eu não lido com fé, por mais que eu tenha. Não lido com crença, nem com o que eu acho. Ou tem fundamento ou não tem fundamento. Se tem fundamento, beleza. Vamos discutir o fundamento. Não havendo fundamento, cada um fica a sua fé e crença. Não vou abrir esse mérito pra isso. Por muitos anos lendo a Bíblia, eu pego hoje, cara, muita coisa que naquela época eu li, eu falava assim, mano, como é que eu achava que isso podia ser verdade, né? Porque a gente pega, por exemplo, a criação da Páscoa, né, na passagem do anjo da morte. Sim. Aí você fala, mano, que o anjo da morte matou todos os primogênitos. Sim. E aí se interpreta, se prega como se tivesse matado só as crianças, né? Mas não, primogênito é o primeiro filho. Primeiro filho. Então, imagina a caralhada de vagabundo que morreu ali, mano. Justo. E você quer ver? Pra piorar ainda? Vamos lá? Eu tenho um vídeo chamado assim, A Desgraça no Nascimento de Jesus. A desgraça existiu. Quer ver? Quando Jesus nasce, Herodes procura fazer o quê? Matar todas as crianças que tinham 2 anos para baixo. Ou menos. Aí vem um anjo aparece para Maria, para José em sonho, dizendo, desce para o Egito, que Herodes vai matar a criança, que é Jesus. Por que o anjo, Deus, não enviou um anjo para avisar todos os outros povos de Israel, que tinham surgido na mesma idade de Jesus, para preservar as outras crianças? Que Deus é esse? Então Deus só se preocupou em preservar a vida de Jesus. E o resto não sei o quê? Só o meu filho. O resto matou tudo? Aí eu lhe pergunto. Então Deus do antigo continua sendo Deus do novo. Isso está na Bíblia. E se Deus é onisciente, ele sabia o que ia acontecer, né? Ele sim enviou um anjo em sonho para Israel. Não podia vir um anjo em sonho para todas as pessoas descer para o Egito, que tinham crianças de abaixo de 2 anos? Não, e Deus fez isso? E ele sendo onipresente, então, ele não estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, não poderia ter... E ele não podia fazer isso? Ele fez? Tem um lance na Bíblia que depois que o pastor veio aqui, eu fui dar uma olhada para ver se ele não estava pensando bobagem. O pastor César. Que sobre Deus ter se arrependido de ter criado seres humanos, que estaria em Gênesis. Né? Pô, mas se ele é onisciente, ele já sabia que ia dar merda. Né? Por que se arrependeu? Então, são figuras, chama-se antropopatismo, é o nome da figura de linguagem que se dá. Você tem antropomorfismo, como se atribui figuras humanas a uma divindade, e antropopatismo, como se atribui sentimentos. Quando você fala, Deus tem amor. Não, isso é o que nós atribuímos. Deus não tem amor. Deus, ele é amor. Ele é amor. Deus é a justiça. Então, é o que nós atribuímos. Só que ninguém conhece Deus. Ninguém nunca viu Deus. São nós que criamos essa linguagem. Moisés viu as costas. Nunca, isso aí também não existe. Moisés nem existiu Moisés. Moisés é lenda também. Moisés não passa de uma lenda. Já onde começa a lenda de Moisés? No seu próprio... Quando ele nasce, que aí a mãe dele vai colocar ele aonde? Coloca ele num cesto, e no cesto coloca em qual rio que ela colocou? Moisés, no rio Nilo, certo? Nilo. Aí diz que a filha de Faraó estava se banhando no rio Nilo e pegou, não é isso? Só tem um problema grave aí. Ninguém se banhava no rio Nilo. O rio Nilo era sagrado. Sim. As filhas de Faraó, existia um tanque, tem achados arqueológicos que mostram os tanques lá no Egito, onde se banhavam. Era dentro do palácio. Então você já tem um problema aí textual, que contra aí achados arqueológicos. Então quem está certo? A arqueologia ou o relato bíblico? Não, o relato bíblico é falso. A arqueologia é verdadeira.
Então você já vê a lenda de Moisés sendo construída, que alguns dizem que era a figura de Sargão, que existiu bem anteriormente, que é quase o mesmo retrato de Moisés, ou Moisés seria a réplica, né? A invenção de Sargão. Então você vê muitas construções mirabolantes tentando validar um relato histórico, um relato bíblico. E Deus não é diferente. Então quando você fala que Deus se arrependeu, é justamente a criação do escritor na narrativa para chegar no clímax do qual ele quer chegar dentro da narrativa. Pô, Deus é aquele que é onisciente, criou o homem, criou a mulher, criou os filhos. Aí o homem foi e errou. E tem um problema grave nesse relato bíblico aí. Porque parece que a serpente sabia mais do que Deus. A serpente chega e fala, não, Deus sabe que no dia que vocês comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Ok? Ok. O que é que Deus fala? Eita, o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. E foi justamente o que a serpente falou. A serpente mentiu? Não, a serpente não mentiu. A serpente falou a verdade. E Deus redaçou lá embaixo. E é verdade. O que tem que fazer agora? Tem que expulsar o homem. Tira ele aqui do jardim, coloca uma espada flamejante aí, um querubim aí, acabou. Peraí, você vê que a construção, não existe lógica nisso. Aí vem a pergunta, mas em qual momento a serpente ouviu esse diálogo com Adão? E tem um outro problema. Se Adão deu nome a todos os animais, e Adão, quem chama a serpente de serpente, ainda diz que a serpente era a mais astuta que todas as animais que Deus criara no campo. Ué, se o escritor sabe disso, por que não matou a porra da serpente antes? Então, deixou a bicha viva pra fuder com a porra toda? Essa é a pergunta. Ah, pelo amor de Deus. Não, você vê que isso é a imaginação do... Onde que o escritor quer chegar? Vamos lá. O escritor diz, vai colocar o escritor do Gênesis, os escritores do Gênesis, Deus criou o homem, cria a família. Aí vem a pergunta, por que Adão comeu do fruto? Olha o que está escrito na Bíblia, hein? No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Não é depois não, é no dia, está escrito. No dia em que tu comeres, certamente morrerás. Adão morreu? Não, você morreu espiritualmente. Provo que não. Se ele morreu espiritualmente, porque Deus estava tendo contato com os filhos dele, então. Que raio de morte espiritual é essa? Deus não pode ter contato com Caim? Caim, olha... eis que o pecado jaz à porta, mas a ti compete dominá-lo. Caim vai e mata o seu irmão Abel. Então não existe negócio de morte espiritual, esquece. Morte espiritual isso é coisa para crente idiotizado que não estuda, que é burro. Tem que estudar. Ou melhor, compra o meu livro, A Origem do Gênesis, que eu explico tudo isso. E